E hoje nós vamos falar sobre estereotipias, que é algo muito comum. Todo mundo que trabalha com autista vai se deparar com algum tipo de estereotipia. E nós temos que conhecer para saber o que fazer, né? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que aceitar isso, deixar acontecer? Ou eu vou combater de que forma, né? Então, como a gente já conversou em outros momentos, existem alguns... O DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos... Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, ele apresenta alguma lista, ele faz uma listagem de características que são apresentadas pela pessoa com TEA, pessoa que tem autismo. Existem alguns déficits que essas pessoas vão apresentar no decorrer da vida. E nós conversamos já algumas semanas atrás, nós falamos sobre esse déficit na interação social. Hoje nós vamos conversar sobre esses movimentos repetitivos ou restritos, né? Que tem a ver, tá na área comportamental, que tem muito a ver com comportamento, com atividades, né, com repetitivas que esse indivíduo apresenta. E hoje nós vamos falar sobre esses comportamentos repetitivos ou restritos, tá? Então, dentro disso, existem as estereotipias, né? E o que são estereotipias? E ela tem um outro nome que alguns autistas eles não gostam de chamar de estereotipias, eles chamam de STEMs. E é um termo em inglês que nada mais é do que se autorregular. E no nosso caso, eu vou sempre me referir a estereotipias, tá? Que é mais comum, aqui no Brasil a gente usa muito, você vai sempre ouvir esse termo de estereotipias, né? Então, o que são estereotipias? É uma ação sensório-motora repetitiva e aparentemente ela não possui nenhuma função social. Isso é uma estereotipia. Então são ações sensório-motoras, né? Que são realizadas por esse indivíduo. Então as estereotipias elas são essas ações sensório-motoras. E elas aparecem em alguns momentos na vida desse indivíduo com TEA. E em que momentos são esses, né? Elas ocorrem quando esse autista ele é bombardeado por estímulos sensoriais. E aí ele não sabe o que fazer com isso, então ele faz uso dessas estereotipias para ele se autorregular, para ele processar essas informações, esses estímulos que ele recebeu, porque vocês lembram, né, que inclusive nós já conversamos sobre isso, né, que os autistas eles possuem sim uma defasagem no processamento sensorial, né? Então eles têm essa defasagem e eles precisam arrumar estratégias para organizar internamente esses estímulos sensoriais que eles recebem, né? Então, eles são bombardeados e eles precisam seria uma válvula de escape, né? Mais ou menos isso. E dentro dessa válvula de escape deles, né? Porque se a gente parar para pensar, todos nós temos uma válvula de escape, né? Nós também estamos ansiosos, né? Aí a gente começa a balançar as pernas, quem sabe, mexer nos dedos. Então, todo mundo arruma estratégias para organizar esse excesso ou esse bombardeio de estímulos, né, que nós estamos recebendo. Então, os autistas fazem uso das estereotipias para isso, né, quando eles se sentem bombardeados. E vale ressaltar aqui que esse bombardeio de estímulos, eles não são de acordo com o que eu vejo, estou vendo, né? Eu, por exemplo, professora Juliette atendendo um autista. Às vezes eu acho que está tudo muito normal, mas para ele não. Por exemplo, nós temos a capacidade de colocar alguns barulhos, esses estímulos sensoriais, mesmo em segundo plano. Por exemplo, nós estamos alguém está fazendo uma palestra, estamos num auditório e nesse auditório tem um ar-condicionado ligado. Aquele barulhinho, nós conseguimos colocar ele em segundo plano e focar no que o palestrante está falando. O autista não.
eles não conseguem, né? A maioria deles não consegue fazer isso. E aquele barulho, por exemplo, né, se ele tiver uma hipersensibilidade auditiva, aquele barulho incomoda ele a ponto dele precisar se autorregular. Às vezes não é um barulho, às vezes são coisas, gente, que a gente pensa assim, nossa, não é possível que isso é assim. Às vezes é um foco de uma luz, que essa luz, por exemplo, bate numa cortina ou numa persiana ou em um cartaz na sala e isso brilha aos olhos dele, isso não causa muita estranheza para ele, e aí ele precisa se autorregular e aí ele faz uso das estereotipias, né? Então a gente tem que lembrar muito disso, de que não é porque eu, neurotípica, não estou sentindo que o autista não pode sentir também, que seja invenção da cabeça dele, né? Coisas desse tipo. Eu conversei com uma mãe que disse que o barulho do despertador, pensa só, né? O barulho do despertador ou o barulho do telefone faz a filha dela, a autista, ficar tão desregulada que ela começa a se puxar os cabelos. Você imagina? Um barulhinho que a gente consegue colocar em segundo plano, né? Então essas estereotipias a gente tem que lembrar disso. Elas aparecem quando esse autista é bombardeado com estímulos sensoriais. Então, esse bombardeio é pessoal. Nós temos que levar isso em conta, que não é porque eu não vejo que não esteja acontecendo, né?